Queridos, o tema de hoje é conhecendo o Deus que nós servimos. Olha que interessante. Todas as manhãs nós nos reunimos para ministrar a palavra e a graça de Deus sobre as nossas vidas, e isso é normal. Porque nós queremos aplicar uma teologia que nos sirva diariamente. Então eu preciso saber, apresentar as minhas necessidades a Deus. Então nós apresentamos as nossas necessidades financeiras, nós apresentamos a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares a Deus. Nós apresentamos quais são as nossas necessidades, sejam elas semanais ou mensais. Faz parte, como seres humanos, nós aplicarmos uma teologia que se enquadre dentro das nossas necessidades. E nós entendemos que isso faz parte do culto, e faz parte do culto você entregar a sua limitação ao Senhor. Isso é normal. É basicamente reconhecer que Ele é Senhor, que você é servo. É reconhecer que Ele é Deus e que nós somos criatura. Faz parte disso. Cultuar a Deus é ter a clara noção de como Ele interage com a igreja. E Deus interage na união dos irmãos, na comunhão dos irmãos, com os irmãos em casa orando. Isso faz parte. No entanto, a essência do cristianismo não está pautada naquilo que Deus faz por nós. O que Ele faz por graça e misericórdia. A essência da minha e da sua fé está pautada, de fato, em quem Deus é. Por vezes, os nossos púlpitos estão mais preocupados em ministrar sobre Deus, se entrelaçando às nossas necessidades diárias, do que pautado em manifestar a glória, a graça e a pessoa do nosso Deus. Por isso, nós entendemos que nós falamos e oramos a Deus e apresentamos o nosso trabalho, os nossos hobbies, apresentamos o nosso alimento quando nós vamos orar, pedimos a Deus sucesso em todas as áreas, pedimos a Deus sucesso na área relacional, sentimental, imploramos a Deus para manifestar a sua glória nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, pedimos a Deus bens materiais, bens financeiros. Tudo isso faz parte do pacote e Deus dá porque faz parte da graça de Deus nos conceder tais privilégios. Também está dentro do pacote da fé cristã. Mas, como confiar, e essa pergunta para nós, como confiar verdadeiramente que Deus nos auxiliará em todas essas áreas, se nós não buscarmos conhecer quem Deus verdadeiramente é? Você entregaria o seu carro para uma pessoa que não conhece? Só um parênteses agora que eu lembrei do Val. Hoje ele não pôde estar, está com compromisso. Mas o Val, como ele trabalha com plásticos, ele sempre tinha que ir para 25 de março, passar pelas lojas para fazer o comercial. Então ele ia com uma maletinha, ele levava todos os plásticos, os injetáveis, os copinhos de plástico, iguais a esses aqui, e ele ia de loja em loja. Só chegou um momento que ele estava muito apertado financeiramente, e lá os estacionamentos são caros. 30, 50, 70, 60 reais, dependendo do lugar. Então o que ele fez? Ele pegou amizade com o pessoal lá da rua. Então ele parava o carro dele, saía, ia para as lojas e voltava lá. O pessoal ficava todo de olho bacana, a pessoa falando para ele. Só que teve um dia que ele entregou, deixou o carro aberto, deixou a chave, que o cara falou, não, deixa aí, qualquer coisa a gente empurra para outro lugar. E ele falou que ele está andando, e ele viu o carro dele passando lá do outro lado. Ele, meu carro. O cara, peraí, patrão, que eu vou encontrar um lugar melhor. Ele falou que ele não sabia, ele tinha um compromisso, estava em cima da hora. Ele falou, não sei se eu saio correndo atrás do carro, eu só vou correndo para o compromisso. E ele, pela fé, ele decidiu ir para o compromisso dele, apresentar os injetáveis. E quando ele voltou, o carro dele estava do outro lado da praça, mas estava lá, glória a Deus. Mas imagina como ficou. Ele falou, João, eu não sabia, eu esqueci os valores das coisas que eu tinha que apresentar, porque eu ficava apresentando os injetáveis, mas eu ficava pensando onde esse homem foi com o meu carro, o cara foi embora com o carro e tudo, ele estava a chave, estava tudo. E ele voltou aflito. Quando o carro estava lá, ele falou que ele deu até 10 reais a mais, tinha que pagar acho que 30, ele deu 40. Só o fato do cara não ter levado o carro dele. Mas por que da aflição? Porque ele não conhecia a pessoa. Nós precisamos entender que Deus, Ele está acima daquilo que nós projetamos ou imaginamos sobre quem Ele é.
Por isso, hoje, nós vamos trabalhar algumas questões voltadas para os atributos de Deus. E a minha intenção, eu preciso fazer 3 observações importantíssimas para o culto de hoje. A primeira, o objetivo não é tomar o lugar da escola bíblica, pois lá o tempo é destinado à interação sobre esses assuntos, perguntas e respostas. Então a intenção não é tomar o lugar da escola bíblica, tá bom? Porque lá você vai ouvir falar sobre teontologia, sobre teodiceia, sobre teologia. É na escola bíblica que se faz isso. Meu objetivo não é esse. Segundo, não há como pensar na pessoa de Deus de maneira exaustiva. Eu tenho aqui 40 minutos. Irmãos, eu vou deixar muita coisa de fora do meu sermão, porque Deus não pode ser exaustivamente estudado por criatura nenhuma, porque Ele é Criador. A mente dele está acima da minha e da sua. Então não tem como estudar o nosso Deus de maneira exaustiva. Não tem como esgotar uma palestra, todos os atributos de Deus. É impossível. E terceiro, você provavelmente deve conhecer muitas das características que serão mencionadas aqui. Com certeza, algo que eu vou falar, eu já sabia que Deus era isso. Mas qual a intenção? A intenção é separarmos esses 40 minutos para glorificar o nosso Deus, mencionar as qualidades dele, mencionar a grandeza dele, o poder dele, exaltá-lo como ele merece ser exaltado, moldar o nosso comportamento em relação a ele e proporcionar a reverência devida. Porque nós, como seres humanos, às vezes nós criamos um Deus caricato, uma caricatura de Deus que às vezes não, perdão da palavra, sempre Deus é muito mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos ou entendemos em nossos corações. Portanto, eu vou trabalhar aqui algumas características do Senhor nosso Deus e eu vou me utilizar do sermão de textos múltiplos. Bom, então você vai ter que folhear um pouquinho a sua Bíblia aí, mas aquilo, eu vou citar muitos textos. Se você não conseguir acompanhar, não tem problema, depois você pode pegar o sermão, levar para casa, tirar uma foto, fique à vontade. Mas hoje eu peço até licença aos irmãos, porque hoje eu não vou trabalhar um sermão de 3 tópicos, nós vamos falar das características de Deus. Então fique à vontade em orar e falar, então Deus, ministra ao meu coração quem o Senhor é, porque talvez o Senhor, como Deus da minha vida, já esteja pequeno demais. Eu tenha feito uma caricatura do Senhor e diminuído o Senhor. Então, esse é o momento da gente, é um culto um pouquinho diferenciado, porque ele não vai seguir uma base teológica, homilética correta. Muito pelo contrário, eu vou usar mais pontos do que 5 e vou ser mais breve nos pontos. Mas a intenção é rechaçar, alimentar a nossa alma, o nosso coração e o nosso pensamento com a verdadeira imagem de Deus. E às vezes apagar um pouquinho esse Deus caricato que a gente vai construindo ao longo da nossa fé, ao longo da nossa vida. E a primeira característica é: o Deus que nós servimos é autoexistente. Fala comigo, fala, o Deus que nós servimos, ele é autoexistente. O texto se encontra em João capítulo 5, verso 26, perdão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 26. Olha que interessante. Deus é vivo. Ele, e somente Ele, subsiste independentemente de qualquer outra coisa ou causa. Ele não precisa de nenhuma fonte fora de si mesmo. O homem precisa de Deus como fonte primária de força. A natureza precisa de Deus como fonte primária de força. O ecossistema precisa de Deus como fonte primária de força. As estrelas precisam de Deus para manter o seu curso de rotação e translação. A galáxia precisa de Deus para manter o seu coeficiente atômico, ou seja, a força que o mantém fazendo todo o trabalho da galáxia. Mas Deus não precisa da galáxia, não precisa de mim, não precisa de você, porque Ele é autoexistente. A força e o poder está em si mesmo. Atos capítulo 17, versos de 24 a 25.
Atos 17, versos de 24 a 25, diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do universo e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens ou por mãos humanas em algumas versões, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha que lindo! O Deus que nós servimos não precisa de absolutamente de ninguém para subsistir. Ele tem vida em si mesmo. Jó 41, verso 11 diz: quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então glorifiquemos a Deus, porque o nosso Deus, ele está acima de todo o padrão humano. Ele é diferente de mim e de você. Porque se o meu coração bate, se o seu coração bate, se você está puxando o ar agora com os seus pulmões, é porque Deus está atuando, dando-lhe vida, me dando vida. Mas Ele em si mesmo é autoexistente. Segunda característica, eu disse que seriam mais breves. Segunda característica, o Deus que nós servimos é eterno. Repete comigo, o Deus que nós servimos é eterno. Dá uma olhadinha, Salmo 90, verso 2. Olha o que diz. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus não está limitado ao tempo. Na verdade, Ele é o Criador do tempo. Tempo, espaço e matéria surgiram juntos. Quando você dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 1, você vai perceber que lá no princípio Deus criou. Bereshit barat Elohim, no hebraico. E no princípio Deus criou. Princípio, início de todas as coisas. O início do tempo, o início do espaço, o início da matéria. Mas Deus sempre existiu. Deus está fora do tempo, fora da matéria, fora do espaço, porque Ele não está contido naquele que Ele criou. Ele é maior do que a sua própria criação. A nossa mente não consegue conceber algo assim, já que para nós, na nossa concepção existencial e filosófica, todos nós aqui tivemos um início. Então nós não conseguimos pensar num Deus que criou todas as coisas e que não está submetido a essas coisas, inclusive ao tempo, ao espaço e à matéria. Na escola, a grande pergunta é, sempre tem um aluno que fala para mim, professor, quem criou a Terra? Eu falo, eu sou cristão, acredito que não, o Big Bang é só uma teoria. Para mim, a veracidade histórica e factual é, Deus criou todas as coisas. Aí na escola sempre tem aquele aluno que quer fazer pegadinha. Professor, quem criou a Terra? Eu falo, Deus. Quem criou o Sol? Deus. E quem criou Deus? Eu falei, o problema é que você está partindo do pressuposto errado. Você está partindo do pressuposto que Deus está submetido ao tempo que Ele criou. Deus não está submetido ao tempo porque o tempo é criação divina. Deus não está submetido ao espaço porque o espaço é criação divina. Deus não está submetido à matéria porque a matéria é criação divina. Você está dentro de uma caixa perguntando como as coisas se relacionam dentro da caixa. Deus é o criador da caixa, portanto Ele está fora dela. Deus, o Deus que nós servimos é eterno. Tentar explicar tempo para pessoas finitas é a mesma coisa que você tentar para explicar para a lua que o brilho que ela tem é do sol. É difícil, não vai entender. Êxodo capítulo 3, versos 13 a 14, diz o seguinte: então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser,
o Deus de vossos pais me enviou a vós? E eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. A palavra aqui, Yahvé, é uma referência a um tetragrama. Aqui, Deus está expressando a sua realidade em relação ao tempo. Deus não era, Deus não será, Deus é eternamente para sempre. Amém. O Deus que nós servimos não está condicionado ao tempo, ao espaço, à matéria, às questões climáticas. Ele está acima de todas essas coisas. Glorifiquemos a Ele por quem Ele é. Terceira característica, tentar ser um pouco mais rápido por causa do tempo. Repete comigo, fala assim, ó, o Deus que nós servimos é Espírito onipotente, onipresente, onipotente e onisciente. Perdão. Repete comigo de novo. O Deus que nós servimos, agora na ordem certa. Espírito onisciente, onipresente e onipotente. Abra sua Bíblia para um texto maravilhoso. Salmo 139, versos de 7 a 10. Salmo 139, versos de 7 a 10. Olha o que Davi fala. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O nosso Deus é Espírito onisciente. Deus conhece plenamente todas as coisas, conhece tudo o que existe e tudo o que há. Ele é ilimitado em saber, conhece tudo exatamente ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Deus não precisa aprender nada, porque Ele em si é a fonte de conhecimento. Deus não tem a necessidade de adquirir conhecimento, porque todo pleno conhecimento já reside nele. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus sabe o que fazemos, quando fazemos, como fazemos e com qual propósito nós fazemos. As nossas decisões, nosso coração, as nossas intenções estão diante do nosso Deus dioturnamente. Ele nos conhece de dentro para fora. Algumas pessoas atribuem esse poder a Satanás, sabia? Eu já vi em igrejas a pessoa profetiza assim, eu estou profetizando sobre a tua vida e estou repreendendo porque o diabo sabe, que o Senhor vai te abrir. Não, queridos, a onisciência cabe só a Deus. O que o diabo sabe é aquilo que está acontecendo exatamente agora. Por quê? Porque o único que está além do tempo, do espaço e da matéria é Deus. O diabo é um ser criado. É uma criatura finita que teve início e que está vivendo no tempo assim como eu e você. Antes de todas as coisas, havia Deus e mais nada. É Deus que deu o start inicial. E quando Ele deu o start inicial, Ele deu o start inicial na matéria e no mundo espiritual. Então, Satanás também tem um início. E a mente dele é limitada. É um ser poderoso, mas o conhecimento dele é limitado. E algumas pessoas acreditam que Satanás também conhece. Satanás consegue ler a mente, consegue nada. O único que está aqui e aqui
é o Espírito Santo de Deus. Olha que interessante que eu vou te falar. Deus sabe tudo instantaneamente, sem esforço nenhum. Conhece tudo perfeitamente ao mesmo tempo. O que está acontecendo lá no Japão, o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo na Colômbia, o que está acontecendo na Alemanha. Deus sabe tudo plenamente ao mesmo tempo. O que está acontecendo no seu coração agora e o que está acontecendo no meu coração, Deus sabe plenamente, totalmente. Deus conhece aquilo que é visível e aquilo que é invisível, aquilo que é matéria e aquilo que é espírito, aquilo que faz parte da Terra e aquilo que faz parte da galáxia. Deus conhece absolutamente tudo. Todo o conhecimento, pleno, sublime e soberano, reside nele. Além de ser espírito onisciente, Deus também é espírito onipresente. Deus é presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E não há um lugar na criação e fora dela que Deus não esteja. Jeremias, capítulo 23, versos de 23 a 24, diz o seguinte. Jeremias 23, de 23 a 24. Olha o que Deus fala. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Olha que interessante. Segundo a observação de alguns astrônomos, o universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz. Cada ano-luz equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Deu para entender isso? Então eu vou voltar rapidinho. O universo tem cerca observável, aquilo que o James Webb, que é aquele telescópio, conseguiu chegar. 93 bilhões de anos-luz. 93 bilhões. Cada ano-luz equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Dá para fazer o cálculo? E se eu disser para você que na sua onipresença, Deus está lá nesse limite do universo e está aqui na nossa igreja? Dentro da sua grandiosidade, Deus está aqui e está com pessoas no hospital que estão chorando de dor. Nesse exato momento, Deus conhece todas as dores de todas as pessoas, em todos os lugares, porque Ele está presente na vida de todas as pessoas, presente em todos os lugares. Nós só precisamos ter cuidado com uma coisa. O que eu estou pregando aqui não é panteísmo. O panteísmo acredita que Deus é as coisas. Deus está aqui, mas Deus não é esse drywall. Aí você fala, mas como entender isso? É só você usar a ilustração da esponja e da água. Pega uma esponja e enche d'água, e você espreme. A água não é esponja, a esponja não é água, mas eles estão ali contidos no mesmo lugar. Deus não é árvore, Deus não é esse microfone, como diz o panteísmo, Deus não é um rato ou Deus não é um boi, mas Deus está presente em todos os lugares, porque Deus é espírito também. João, capítulo 4, verso 24, diz: Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, por ser espírito, Deus pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, com o seu poder e com o seu amor. Deus também é onipotente. O Deus que nós servimos possui poder infinito e ilimitado. Mateus capítulo 19, verso 26, tem uma fala de Jesus que é maravilhosa. Ele diz o seguinte: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível, porque Deus é ilimitado em poder, pode todas as coisas,
Deus não se cansa. Deixa eu te falar, esse universo gigantesco que eu criei, Deus pode criar esse universo, criar uma supernova, criar o Sol e criar uma formiga sem se cansar. É a mesma coisa de criar um elefante e criar uma microbactéria. Deus pode todas as coisas e isso precisa afofar os nossos corações para algo chamado milagre. Tem pessoas que às vezes falam assim, mas será que milagres existem? Ora, se o primeiro verso da Bíblia é real, então tudo é possível. Se no princípio Deus criou todas as coisas, então o que é para Ele curar as nossas dores? Se o primeiro verso da Bíblia é verdadeiro, então os milagres são possíveis. Quarta característica, o Deus que nós servimos é espírito pessoal. O Deus, repete comigo, fala assim, o Deus que nós servimos é espírito pessoal. Deus é uma pessoa que se relaciona, possui intelecto, personalidade, vontade e emoções. E aqui é extremamente interessante, porque nós acreditamos que o nosso comportamento não afeta Deus. E claro que vai afetar Deus. Porque tudo aquilo que nós somos como seres humanos veio dele. Então, olha só que interessante. A capacidade auditiva que você tem, essa propriedade de se ouvir sons, foi dada a você porque Deus criou você à imagem e semelhança dele. Então, todos os outros animais foram criados. Somente a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Portanto, além do fator auditivo, você tem o fator emocional. Uma planta não tem emoções, porque não foi criada à imagem e semelhança de Deus. Os animais, em geral, não têm um processo da construção artística. Qual animal faz arte? Aquilo que os animais fazem, eles fazem por instinto de sobrevivência. Só o ser humano consegue produzir algo por meio de um intelecto ou com um fundo intelectual. Você não vê os animais construindo coisas com fundo intelectuais. Embora exista muita complexidade quando você vai estudar os animais, a vida deles, o ecossistema é muito complexo. Ele só é complexo porque ele foi criado por um Deus maravilhoso, extremamente inteligente e poderoso. Mas Deus te criou com sentimentos porque Ele tem. Olha só que interessante. Eu vou ler alguns textos rapidamente. Zacarias capítulo 1, versos de 2 a 4, traz a seguinte referência bíblica. O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Então, como Deus é um Deus pessoal, Ele é um Deus que se ira, que fica nervoso. Gênesis 6,6 diz o seguinte, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis, aqui arrepender, é claro que aqui nós chamamos de antropopatia, é atribuir sentimentos humanos a Deus. Mas aqui entristecer, não é que Deus se arrependeu porque Ele não sabia o que ia fazer, é que Deus se entristeceu com a situação pecaminosa do ser humano. Neemias 8:10 fala da alegria de Deus, diz o seguinte, a alegria do Senhor é a nossa... então quer dizer que Deus se alegra. Quer dizer que Deus pode passar de um sentimento para o outro, porque Ele é uma pessoa. E de todos os sentimentos nós poderíamos falar, de todos aqueles que envolvem a Deus, o que mais agrada o meu coração é que Deus é amor também. João 3,16 diz, porque Deus amou isso aqui vocês podem recitar, fica à vontade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas porque Deus amou. E aqui é maravilhoso, porque a dádiva e a capacidade que o ser humano tem de amar foi dada por Deus. O amor é uma dádiva divina. Nós só amamos porque Deus nos criou com uma propriedade de amar. Então, se Deus se ira, se Deus se entristece, se Ele se alegra, se Ele ama, nós precisamos entender Deus como um ser pessoal. Deus não é uma coisa, uma força ou uma energia que atua no universo, mas um ser pessoal que te chama para um relacionamento.
E aqui é a parte principal. Se Deus é pessoal, significa que eu posso conversar. Se Deus é pessoal, significa que eu posso me abrir. Se Deus é pessoal, significa que Ele entende os meus sentimentos, a minha tristeza, a minha frustração, a minha dor, a minha desilusão. Se Deus é uma pessoa, então Ele entende qual é a minha referência com relação a uma enfermidade, como aquela enfermidade me machuca os meus familiares. Se Deus é pessoa, Ele entende o meu processo de solidão, como eu me sinto sozinho, como eu preciso ser abraçado, como eu preciso ser acariciado, como eu preciso ser amado. O Deus que nós servimos é amor e entende aquilo que eu e que você sentimos. E isso deve tranquilizar o nosso coração. Porque quando a gente acorda de manhã, nós acordamos de manhã, enfrentamos trânsito, investimos dinheiro para um Deus que entende o nosso sacrifício, a nossa devoção e o nosso amor. Isso deve te tranquilizar para a vida, para os seus esforços, para os seus planos futuros, para os seus sonhos. Ele é uma pessoa que se relaciona. O que somos, somos porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Olha agora que interessante. Se pensamos, se nos comovemos, se nos entristecemos, se nos alegramos, nos iramos, falamos, ouvimos, sentimos, porque Deus assim o é. E passou essa dádiva para nós. Na teologia existe um estudo chamado atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. Que Deus, no seu amor, Ele pode transferir algumas coisas e outras não. Deus não pode transferir, por exemplo, a onisciência para nós. Se Ele transferisse a onisciência dele para nós, com certeza estaríamos jogando na Mega Sena. Deus não pode transferir a onipresença dele para nós. Com certeza minha sogra está na minha casa 24 horas por dia. Deixa minha sogra lá. Tadinha, minha sogra é uma bênção. Tem coisas que Deus pode transferir, tem coisas que Ele não pode porque é da natureza dele. Aquilo que por amor Ele poderia transferir, Ele o fez. E o fez por amor. Para que a gente pudesse entender o que é a vida. Eu sei que nós vivemos, que nós choramos, que nós sorrimos, que nós somos seres dotados de emoção, mas você imagina a gente sermos criados para passar a vida igual uma planta. Meu Deus do céu, não. O Senhor te chama para viver um relacionamento genuíno. Todos os relacionamentos estabelecidos com Deus precisam ter Ele como centralidade, dado o tamanho dele. Olha só, vou te falar uma coisa. Se Deus não ocupar o local de centralidade das nossas vidas, a nossa existência vai ser vazia. Porque tudo que nós estamos aprendendo aqui no sermão indica que nós fomos criados para Ele, não Ele para nós. E é esse o problema existencial humano. Porque nós queremos ocupar o local de Deus nos nossos corações. No meu coração, no seu coração, existe uma cratera, não é um buraco, é uma cratera, que só pode ser ocupada por Deus. Com a sua onipresença, a onipotência, o seu amor e a sua existência. Quando nós nos assentamos nesse trono e tentamos preencher essa cratera com os nossos trejeitos, com os nossos conceitos, com os nossos objetivos, dá um vazio. Sabe por quê? Porque o carro ele vai ocupar um local limitado no meu coração. Só que como o meu coração foi feito para Deus, vai sobrar um espaço. Olha o tamanho do Deus que nós servimos. Os relacionamentos, eles vão ocupar um espaço finito no meu coração. Mas se eu colocar só o relacionamento como alvo da minha vida, e o resto, e o espaço? Olha a grandiosidade desse Deus. Você entende? Qualquer coisa que você colocar no seu coração para tomar o lugar de Deus, essa coisa é finita, é limitada e não vai conseguir. Os relacionamentos não ocupam o lugar de Deus. Vida financeira não ocupa o lugar de Deus. Sucesso financeiro não ocupa o lugar de Deus. Relacionamento social, amizades não ocupam o lugar de Deus. Porque o Deus que nós servimos é grande demais para ser comparado a qualquer outro item existente na humanidade, ou no mundo, ou na galáxia. Então, se Ele te criou para ocupar em você um local crucial, não adianta colocar qualquer outra coisa. Nada vai substituí-lo.
Por isso ele implora por um relacionamento, implora no sentido de deseja um relacionamento com você. Porque ele sabe, só ele vai poder te preencher. Quarta característica e última. O Deus que nós servimos é santo e justo. Repete comigo. O Deus que nós servimos é santo e justo. Tem dois textos aqui que eu gostaria de ler com vocês. O primeiro, Isaías 6,3, diz o seguinte: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Apocalipse capítulo 4, verso 8 diz: Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A palavra aqui é pantocrator no grego. Deus é santo. E o que significa a santidade de Deus? Em primeiro lugar, é que Deus é criador, nós somos criatura. Estamos separados em essência. Deus é um ser eterno, como nós vimos. Deus existiu muito antes de nós. Deus está num lugar onde o tempo não faz a diferença nenhuma, porque Ele é eterno. Então, primeiro, quando a gente ouve a palavra, lá no hebraico, que está assim, ó, Kadosh, 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 nesse texto de Isaías, é santo, 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 quer dizer que isso é um hebraísmo, quer dizer que Deus está extremamente separado. Então, Deus não se contamina com nada. E essa é a segunda aplicação. Santo, santo, santo significa que Deus não é influenciado por nada e principalmente não está contaminado pelo pecado. A santidade é uma qualidade central de Deus. Ele não apenas decide o que é certo, Ele é o que é certo. Por exemplo, é impossível que Deus minta. Está lá em Hebreus capítulo 6, verso 18. Deus não pode mentir, não pode negar a si mesmo. Deus não pode ser corrompido por nada. Deus é soberano no aspecto da santidade. Ele está acima de qualquer juízo que nós possamos fazer sobre ele, porque ele é santo. Segundo aspecto, Deus é justo. E o que é a justiça de Deus? A justiça é um atributo de Deus, é uma das suas características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. E o que é a justiça aos olhos humanos? Em termos gerais, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e reto. Então Deus não pode dar o que é injusto, ou fazer o que é injusto, ou pensar no que é injusto, ou agir de maneira injusta. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Aliás, só voltando no atributo da onipotência, você pode falar assim, olha, se Deus é onipotente, Ele pode fazer o que Ele quiser, então tem uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode negar o seu próprio caráter. Deus não pode tomar uma atitude que negue a sua santidade, o seu amor, a sua onipotência, a sua onipresença. Deus não age contra o seu próprio caráter. Por isso, Ele precisa ser justo. Sproul, um teólogo que eu gosto muito, diz o seguinte: a justiça de Deus é sempre e para sempre uma expressão de seu caráter santo. O que Deus faz é sempre consistente e condizente com o seu ser. Pensemos, se Deus é justo e não pode se relacionar com o pecado, como nós, pecadores, podemos almejar o céu? Se Deus é justo e não se relaciona com o pecado, como nós, pecadores, podemos almejar, desejar e sonhar com o céu? Graças a Deus pelo último atributo que eu vou falar. Deus é amor. Vou pedir para você ficar de pé, que eu vou fazer a conclusão. Se Deus é justo, então nós temos que dar graças a Deus pela cruz de Cristo. Porque é por conta da cruz de Cristo
É por conta da cruz de Cristo que eu e que você vamos poder ir para o céu. Eu quero concluir com uma ilustração que demonstrará com propriedade uma característica que está presente em Deus de forma equânime. O que é equânime? Aquele que está igual, equiparado, igual. Eu já contei essa ilustração, eu vou contá-la de novo. Um jovem foi pego, em alta velocidade. Foi levado pelas autoridades para o tribunal porque precisava ser julgado. Essa ilustração, na verdade, é uma história real que aconteceu nos Estados Unidos. E ao adentrar para o momento do julgamento, o juiz olha, a infratora estava lá. O meirinho traz o processo de acusação, ele leu o processo de acusação e ele fala, olha, você estava em alta velocidade, você infringiu a lei, e você vai ter que pagar uma multa. Eu te sentencio, agora eu não me lembro do valor, mas eu vou chutar, tá? Eu te sentencio a $1.000. Tá. A pessoa, o réu arregalou os olhos, porque ele não tinha $1.000, como? Assim que ele sentenciou, o juiz se levantou, tirou a toga de juiz, colocou sobre a cadeira, desceu, foi do lado do réu, ficou de frente para o púlpito judicial, pegou a carteira, abriu a carteira, contou o dinheiro e pagou pela pessoa. Porque a pessoa que tinha infringido a lei era seu filho. Deus, ele não pode perdoar o seu pecado. Porque se Deus perdoar, ele vai ser injusto. Deus precisa ser justo, ele precisa punir o pecado. Só que Deus também não quer te perder. Porque Deus é amor. E ele te ama tanto que a Bíblia fala em Apocalipse que na eternidade, antes de você existir, antes de você respirar, antes de você falar pela primeira vez a palavra papai, ou pela primeira vez a palavra mamãe, ou antes de você falar pela primeira vez a palavra eu te amo, na eternidade, ele já tinha planejado a cruz. Porque ele sabia que nós falharíamos. Mas ele não parou o propósito da criação, ele te amou tanto que ele seguiu com o seu projeto original de criar seres com livre-arbítrio. Olha só, a maior definição de amor é livre-arbítrio, é você dar à pessoa a oportunidade de te dizer não. Porque esse Deus que nós acabamos de pregar, ele é tão grande que ele poderia ter te criado com uma mente manipulável. Ele poderia ter te criado um robô cósmico para obedecê-lo da maneira como ele quer, mas ele te amou tanto que ele te deu um livre-arbítrio. Ele te criou com a possibilidade de olhar para ele e dizer não, eu não te quero. E o amor dele, no amor dele, ele é amor. Ele te criou e te substituiu na cruz. Agora você entende o que é a cruz? Olha o Deus que foi pregado, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, justo, santo, não precisava de você, não precisava de mim, não precisava da Igreja Batista Redenção, mas mesmo assim, Ele te criou por te amar e não quis te perder. Portanto, Ele se fez homem e se dispôs a morrer por mim e por você. Morte não é qualquer morte, é morte de cruz. 1 João 4, 7-8 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu ousei na minha finitude falar algumas características de Deus. Eu acho que nós poderíamos ficar aqui o mês todo
Como eu falei, nosso Deus não pode ser... A pregação sobre a pessoa de Deus, ela não pode ser exaustiva, porque aquilo que Deus apresentou é aquilo que nós, como seres humanos, conseguiríamos entender. Exaustivamente nós não entendemos Deus, mas Ele deu uma demonstração na cruz de que, assim como Ele é onipresente, onipotente, onisciente, o seu amor está em equidade. Todas as coisas de Deus são grandiosas, grandioso também é o seu amor. Nós vamos orar agora, porque às vezes nós lidamos com os problemas do dia a dia com um Deus caricato, não esse Deus soberano que foi apresentado. Então a gente pega uma caricatura de Deus e apresenta. Apresenta as nossas ofertas, as nossas orações, o nosso dia a dia, a nossa meditação, o nosso devocional. E às vezes a gente precisa de uma chacoalhada dessa, para conhecer um pouquinho do Deus que nós servimos. Eu acho que isso deve motivar a nossa fé, motivar a nossa adoração, sabendo que nós andamos todos os dias sob o cuidado e o olhar de um Deus que não pode ser descrito, não pode ser colocado em papel, porque Ele está muito acima disso. Então eu te convido, assim como eu vou fazer essa oração, aí no seu lugar mesmo, nós vamos orar. Pedir a Deus, continua iluminando a minha mente sobre quem o Senhor é. Porque eu tenho certeza que a gente vai ter mais disposição para apresentar os nossos problemas em oração. E a gente vê, um Deus tão grande assim, certamente Ele tem poder, força e sabedoria para lidar com a minha vida e com os meus problemas. Vamos orar? E eu quero te dar a oportunidade. Apresente também os seus problemas agora. Apresente também o seu coração machucado, ferido. Apresente as suas frustrações, depressão, tristeza. Apresente as suas limitações. Deus, eu estou preso nisso, não consigo sair dessa situação. Porque o Deus que nós entendemos, ou que nós tentamos de maneira limitada a conhecer, é suficiente para todas as áreas, de todas as vidas aqui presentes. Vamos orar?